Olha aí. Salve, salve. Tá legal o áudio aí? 100%, tô te ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo aí também? Oh, aí sim, hein? Grande. Da hora, DG. Na paz, tranquilo? Tranquilo. É isso aí, galera. Esse é mais um episódio do Café com Rap. Para você que está assistindo a live aqui, seja bem-vindo. Para você que vai escutar o áudio no podcast depois, seja bem-vindo também. Essa live hoje aqui tem um oferecimento especial do Hidromel Midwine. Se você não conhece essa bebida, depois eu vou deixar nos comentários aqui o link do site para você adquirir a sua bebida. É uma bebida muito especial, gostosa, com mel, bebida dos Vikings. Hidromel Midwine. Bem, passando aí as propagandas, seja bem-vindo mais uma vez, se apresenta aí para a galera. Bom, vamos lá, né? Eu sou o Man, né? Alguns me conhecem como DJ Man, mas eu tenho aí 45 anos, sou de filosofia de rua, né? Desde o início, desde a primeira formação, eu e o Ugly, né? A gente criou o Filosofia de Rua. Hoje eu lidero ele. E eu tenho também um trampo paralelo, que é a Main Produções hoje, né? Mas antigamente não tinha a produtora, mas eu sempre fui ligado também, juntamente. É meio que se confunde a história do Filosofia de Rua na minha vida com o lance do design gráfico, da fotografia. E aí a gente vai poder falar de algumas coisas durante esse bate-papo aí sobre essas duas histórias, né? Que elas meio que se confundem aí. Mas eu, sei lá, eu sou um cara aí que, da parte do rap, eu comecei como DJ, né? Lá, o segundo DJ, e aí eu acabei trilhando aí ao longo da caminhada dentro do Filosofia. E, em paralelo, eu aprendi um pouco do design gráfico e fui fazer isso no rap e acabou dando super certo. E tem um monte de história, mas minha apresentação é essa. Mas, primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui com você, fazendo esse bate-papo. Queria agradecer a Galos, né, por ter feito aí essa conexão, ao Crônica, aí, que é sensacional. Cara ímpar aí na história. E para mim é uma satisfação, mano. O que eu puder colaborar, o que eu conseguir contar aí de história vai ficar aí, né? Eu agradeço. Mano, tem muita gente aqui, hein? Que eu tô Tá vendo entrando aqui. aí, é. Eu tô... É rápido, vai dando certo no final. Man, Tá bom. eu particularmente, eu sempre conto para algumas pessoas assim, porque curto rap desde muito cedo, né? E o Filosofia de Rua com a música Histórias do Coração foi uma música que na época eu lembro que eu morava num barraquinho de madeira, um lote sem muro, e eu me identificava muito ali com aquela realidade, com aquilo que o Filosofia falava naquela música. E eu acho que uma das músicas que viralizou, vamos supor assim, na época devido à TV, que era o canal de divulgação que tinha MTV, né? E poucas pessoas conseguiram chegar até lá. Mas eu sei que a história do Filosofia é muito grande, mas o que eu queria te perguntar, logo de cara, você é desde a primeira formação, desde do mundo inteiro me pudesse ouvir, histórias do coração, desde os primeiros sons do Filosofia de Rua, não é isso? Isso, eu sou desde o 11 de setembro de 91. Aliás, 11 de setembro é o dia do meu aniversário. Olha aí, cara. É bom que fica gravado aqui. Isso, E antes de tudo isso, a gente gravou a coletânea, Movimento Hip Hop, que saiu aí a grande polêmica da história do Filosofia de Rua, que a cor da pele não influi em nada, que é um som aí extremamente polêmico, apesar da gente não falar nenhum palavrão, xingar ninguém, mas tem uma história bem polêmica em cima dessa música, que é um
como é que eu vou te dizer assim? É a música que fez a gente ser conhecido, porque ela ficou batendo um ano na então Projeto Rap Brasil, do Armando Martins da Metropolitana, mas é uma música que a gente não canta, nem a pau, né? Por que a gente não canta essa música? Em respeito, né? A gente tinha uma visão, eu tinha 15, 16 anos nessa época, que foi escrito a música, a gente cantava lá no Santana Samba, e a gente sempre teve uma visão de Martin Luther King, né? E o pessoal era muito Malcolm X nessa época, né? O rap era muito Malcolm X. E a gente tinha uma visão de, tipo assim, somos todos iguais, né? Com base de igualdade. Então a gente colava no Santana Samba lá do Natanael Valencio, do Ney, na quarta-feira do rap e queria cantar, pegava o disquinho debaixo do braço, pegava um ônibus, descia debaixo da catraca, aquela coisa do início dos anos 90. E a nossa ideia era muito espiritual, assim, que as pessoas falavam assim, mas pô, cor da pele influi sim, porque se duas pessoas tiverem passando na catraca do banco, muito provavelmente o negro vai ser separado, o branco não. E eu falei, eu concordo, mas ninguém nasce racista, que é o que eu falava na época, né? Ninguém é racista porque de nascimento. É uma estrutura, né, que tem na sociedade, que tem... É um câncer o negócio, né? Ela vai se tornando. E a gente falava sobre o que antecedia. Só que a gente foi muito infeliz em algumas palavras que não tínhamos e não tenho propriedade de falar elas, né? Que é, por exemplo, alguns termos como raça falida, como eu sou branco, mas eu não sou culpado. Enfim, e a gente foi muito boicotado e é boicotado até hoje por causa da cor da pele. Né? Pode continuar. E não, pode perguntar aí, a gente... De boa. Não, eu ia falar porque esse tempo aí, fora a sua imaturidade, como você falou, né, muito novo, tal, era uma época que a gente não tinha acesso a tanta informação também, né, que hoje, poxa, hoje a gente pode reclamar de muita coisa, mas informação a gente tem muito acesso. Teve uma outra rapper que eu entrevistei aqui também, a Ana Brisa, que ela passou mais ou menos isso aí que você passou, só que ela estava falando, ela falou, todo o preço já foi pago, só que ela estava falando referente a Jesus. E também pegaram e massacraram ela por ser branca também, independente de morar na favela. Você acha que hoje as pessoas estão muito afoitas para debater uma coisa sem querer realmente saber o que é a ideia? Mesmo que teve a imaturidade lá e tudo, que isso conta, não tem como. A gente com 15 anos não é um cara... Hoje eu tenho 40, a cabeça é outra. Você acha que a galera hoje, por tanto acesso à informação, devia dar uma paradinha e pensar assim, poxa, vamos analisar aqui, ninguém é contra isso, a gente sabe do racismo. Eu, por mais que eu não seja negro, mas eu já passei por morar em periferia, você sabe, você entra num shopping, tem 200 pessoas, segurança vem atrás de você, que tá diferente, que tá com boné, que tá com a parada. Eu trilhei por um caminho, DG, que foi o seguinte, quem que é esse branquinho no rolê? Essa é a história minha dentro do rap, né? Então, assim, quando acontece que teve um integrante de um grupo que me agrediu por causa da cor da pele, saiu no jornal, e foi para televisão, e foi para MTV, deu mó boom, e isso deu força para a música, né? Porque... E usaram muito o termo, assim, artista, rapper branco sofre racismo. Né? E eu fui entender, depois de alguns anos, que não existe racismo contra branco. Precisa de toda uma estrutura, uma história por trás disso. Né? Eu posso sofrer preconceito porque, tipo assim, eu colava no salão, naquela época, em 91, 90, e, tipo assim, os caras olhavam e falavam, o que esse maluco tá fazendo aqui? E aí eu falava assim, pô, mano, tipo, as pessoas me boicotam porque eu sou branco. E aí, algumas pessoas próximas foram me orientando. Falaram assim, mano, você representa tudo de ruim que uma raça fez contra o povo negro, contra os pretos. E eu falo os pretos sem nenhum preconceito.
Eu falo preto porque é preto. Eu não consigo ver. Eu acho que eu aprendi com os próprios pretos que o negro é pejorativo. Mas eu respeito quem acha que tem que ser falar negro e eu respeito quem acha que fala preto, porque eu não tenho propriedade de fala sobre uma dor que eu nunca senti. Então, o mínimo que eu posso fazer é não ser racista e lutar contra o racismo. É o mínimo. Não adianta falar, eu não sou racista, eu não faço nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que ter uma posição. Então, assim, quando se fala de racismo, eu vejo muito hoje as pessoas, mas foi uma brincadeira. Mas não era bem assim. Não, cara, não se brinca com racismo. Não se tem dois lados o racismo. É assim, você não pode falar de uma dor, seja nem a favor, eu acho que nem contra uma dor que você nunca sentiu. Por exemplo, eu sei o que você está sentindo. Não, você não sabe. Você pode ter ideia sobre o que eles contam, sobre a dor dele. E eu estou falando isso sobre classes raciais, mas eu estou falando também sobre falas de diferença social, eu estou falando de intelectual, eu estou falando de uma série de coisas, mas a gente está falando do tema da cor da pele, então eu estou falando sobre racismo. Eu não posso falar sobre isso. O que eu posso falar, assim, respeito à sua dor. E se eu ver alguma coisa, eu preciso ter uma posição. Eu não posso não ter posição nenhuma, eu não posso ser neutro. Então, quando você fala isso, eu entendo dessa maneira. Tipo assim, antigamente se zoava muito, mano. O cara é viadinho. O cara é neguinho. O cara, tipo assim, mano, você não pode falar uma coisa dessa. Tipo, a gente não pode usar um termo para tirar um barato. Né? Tipo, hoje, se os Trapalhões estivesse no ar, ele não ia ficar no ar, mano. Ia não. Porque, assim, o conhecimento, ele vem sendo dividido. Hoje o acesso é muito mais fácil, eu concordo com você. Então, o posicionamento está sendo mais acirrado. Né? Agora, poxa, a menina falou uma coisa, entendeu outra, no meu caso, o que eu fiz? Quando falaram assim, man, você precisa entender que você representa uma coisa que para eles não foi boa. Então fala assim, bom, eu tenho quase 30 anos de rap e hoje as pessoas me respeitam, DG. Porque eu mostrei, eu mostro e continuo mostrando quem eu sou na história. E assim, sem arrogância, sem prepotência. Sim. Mas é tipo assim, cara, eu não sou essa pessoa que você tá achando que eu sou. É só olhar a minha história. Antes vamos supor, eu chegava num lugar, eu ia fazer um trabalho do MEI Produções, a gente foi cantar em Porto Alegre, na década de 90, e eu que fechava o show. Quando o contratante me viu e olhou branco, ele não falava mais comigo, ele só falava com o Brian e falava com o Sam, que eram os pretos do rolê. Cara, ele não falava comigo. E eu entendi isso, mano. Eu fiquei puto na hora, lógico, mas eu falei, mano, quem sou eu? Entendeu? Eu preciso entender isso. Eu não posso assim, mas pô, tá com preconceito. Mano. Agora, eu posso demonstrar, eu posso continuar o meu trabalho se eu achar que ele é válido e ter as minhas falas, por exemplo. Essa é uma fala, um poder de fala que eu tenho para explicar o que eu penso. Né? Não sei se na ocasião, a Brisa que você falou, né? Foi na Brisa. A Brisa, por exemplo, ela tem o momento de fala dela, ela pode se explicar, entendeu? E aí fica registrado isso na história. Daqui 15, 20, 30 anos, ela vai, tipo, as pessoas vão entender. E esse é o processo, não tem atalho. Você acha que tem... Eu te pergunto isso, você acha que tem uma confusão? Eu acho que hoje tem uma confusão das pessoas separarem o racismo do preconceito com o povo pobre. Por que acontece? O racismo, lógico que tem os racistas, né? Que não tem o que falar, mas preconceito, por quê? Porque, por exemplo, você, várias pessoas que não têm a cor negra ou preta, seja como as pessoas entenderem melhor,
vem de uma classe pobre que é subjugada, que é extorquida, que é massacrada, que tem que, mesmo tendo uma leve vantagem dos negros, não, mas sofrem em favelas, sofrem em periferias, sofrem em vários lugares, né, preconceitos, não por ser preto, mas por ser pobre. E tem branco, tem negro, que eu acho que a confusão maior que as pessoas fazem é isso, não saber, opa, calma aí, o man, ele é branco, só que ele veio lá da galera da favela, ele estava lá junto com os pretos, ele sofre o preconceito, preconceito. O que é o preconceito? É você ter um conceito formado sem saber o que acontece ali. E eu acho Sim. que na luta do racismo, as pessoas às vezes se atrapalham e tiram a galera que é a favor de não ter racismo, mas que sofrem preconceitos, que sofrem mazelas na periferia, mas tem uma cor mais clara. E às vezes as pessoas querem tirar esse sofrimento como se não, se você não é negro, você não sofre. Você acha que há uma confusão aí? Eu acho o seguinte, minha opinião, tá, DG, por favor. A minha opinião é a seguinte. Quando eu falo de preconceito, por exemplo, eu sofri preconceito, não sei o que lá. Mas eu tenho privilégios na sociedade. Mesmo eu sendo de um grupo de rap, mesmo eu estando no meio de uma cultura afro-brasileira, mesmo eu estando fazendo trabalhos de rappers angolanos, mesmo tudo isso, eu tenho privilégios. Sim. Eu sou um cara que cantava rap, mas eu trabalhava numa agência de publicidade que cuidava da cervejaria Petrópolis, por exemplo. Então eu tinha privilégios. Nunca ninguém me olhou com um olhar assim, vou fazer um comentário extremamente racista. Ah, esse preto não sei o que lá. Sim. Nunca. Então, essa dor, DG, nós que não somos pretos, que não tivemos, que não nascemos dentro... às vezes eu posso falar uma coisa ou outra, mas e eu posso falhar, porque eu não tenho a propriedade de fala. Sim, eu tenho a propriedade de fala de um branco que tá inserido dentro de uma cultura afro, né? Que olhou, que olha, né? Então, assim, que tem uma vivência. O racismo, ele nem se compara com o preconceito. O preconceito de ser pobre, o preconceito de ser... o próprio psicológico, porque assim, quando você vê lá que em determinado momento da sociedade os portugueses tinham eles tinham os talheres, né? Você vê os europeus, eles tinham a etiqueta, eles tinham os talheres, os pratos, cada talher, cada copo era com um determinado... ali estava implantado o preconceito. Né? Ali estava colocado o racismo, né? E hoje você tem a mesma visão. Nega-se, principalmente nesse governo, nega-se a cultura, nega-se a educação, nega-se a saúde, você tem um povo fragilizado e você dá algo para eles acreditarem. Você coloca a religião como um ferro, uma mão de ferro pesada em cima para que eles se apoiem nisso. Então, você está feito aí o controle da massa. Então, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de um negócio muito mais forte, muito mais pesado do que o próprio preconceito. Porque, vamos supor, quando você pega uma pessoa, um negro do candomblé, ele sofre racismo, Sim. preconceito religioso, racismo religioso, ele sofre... Eu não vou nem saber as falas, assim, que eu não tenho propriedade. Mas ele sofre muito. Aí chega eu passo. Eu não sofro isso, cara. Sim, sim. Eu posso estar com a guia, por exemplo, de Umbanda embaixo, aqui assim, tal, e não acontecer nada, mano. Por exemplo, esse caso do Lázaro. Tá? Porque o cara tem pacto, não sei o quê. Os caras estão estourando, mano, os terreiros de candomblé lá da região dele. Estourando assim com arma, enfiando, tem Sim. relatos, tem denúncias, tem boletins de ocorrência, porque tipo, as pessoas relacionam o pacto do demônio com religião de matriz africana.
E quem estuda e quem tem um pouco de conhecimento, não é aquela pessoa que, então porque aquela imagem do chifre ali, aquilo ali é o demônio e tal. Se não estudar a história, ver que no cristianismo foi colocado isso, que o demônio vem de demons, que é alma, que vem do latim. Se você não estudar isso, você abraça uma ideia de que isso realmente é desse jeito, né? Então, assim, a gente tem um sistema para condenar os povos, né? E isso é uma pirâmide. Quem está lá em cima quer que a coisa continue desse jeito, quer que tenha essa confusão, né? Eu acho que é isso. Não, beleza. Eu entendi. Tipo assim, eu não estava comparando o racismo com o preconceito. Não, eu sei que você não estava. Eu falo o seguinte, às vezes a gente está aqui querendo lutar contra também, mas aí a pessoa não. Eu falo assim, alguns grupos já chegam e falam, você não tem propriedade de fala. Eu falo, então, irmão, eu sei que eu não sei como é que é sentir uma dor de um cara que sofre racismo, mas eu vivo aqui dentro da favela e eu vejo, mano. Eu vejo. Sim. Então eu tô falando, por quê? Porque eu não aceito isso. Eu passei 14 anos dentro de uma igreja evangélica e não foi só frequentando culto, foi firme e forte. Eu sei o que é, como eles lidam com as religiões de matriz africana e simplesmente dentro da Bíblia, eu leio bastante a Bíblia, já li a Bíblia umas 6, 7 vezes, não tem isso, entendeu? Mas o que você imagina quando você lê, acho que Deus está querendo falar isso, é o que faz essa condenação, né? Então, assim, é difícil a gente não abrir um debate se as pessoas não aprenderem a realmente identificar aqueles que têm a má intenção, entendeu? Eu acho que isso é o que pesa hoje, é o que pesou lá na música A Cor da Pele. Talvez por você viver ali dentro e ver aquilo lá e falar, mano, os caras são igual a mim. Por quê? Porque você convivia com eles. Só que você entendia o sofrimento. Entendia assim, né? Você não passa, mas entende, né? E vê. E eu acho que isso hoje... DG, a gente estava lá no Santana Samba um dia, lá nos meus 15, 16 anos, a gente não tinha gravado a música ainda, mas a gente cantava ela bastante. Uhum. E quando a gente ia cantar, os grupos mais radicais, eles se viravam de costas e ficavam de costas para o palco. Teve até um show que a gente fez lá no Jabaquara, e aí, assim, eu acho que 70% do público virou de costas. Então, assim, a gente foi muito boicotado. Num dia no Santana Samba, eu tava lá e o cara falou assim, mano, você vem falar que racismo não existe, porque a polícia não sei o quê. Eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Olha aqui, ó. Olha, a gente tava no mezanino. Eu falei, olha pro salão. Eu tô falando disso. Você tá vendo alguma treta aqui? Você tá vendo alguma pessoa tirar o outro? Você não tá vendo uma harmonia? Ou você tá vendo sei lá, um arame farpado no meio dividindo os povos, né? Aí você pega, por exemplo, de repente você pega o Escritores da Liberdade, pode ser o filme, por exemplo, e assiste ele, você vai entender que às vezes a gente luta por coisas que a gente nem sabe por que a gente está lutando. Está lutando. Né? Então, Escritores da Liberdade é uma boa referência, que quando eu assisti eu falei, caramba, né, mano, muito louco. Às vezes tem uma treta ali, que é de gerações que está existindo, e aí você é inserido nessa briga, aí você compra essa briga, e chega um determinado momento e você fala assim, peraí, cara, por que eu tô lutando? Porque geralmente acontece aquela história que não é só de fábula, não. O seu filho se apaixona por aquela menina daquele povo que você odeia. E aí, como é que é isso, né? E aí, como é que você vai rejeitar seu neto? Então, tem uma série de coisas que pode ser debatido. Mas o que eu falei naquela época foi exatamente isso. Né? Eu não estou vendo, eu não tô vendo uma briga aqui, e é isso que eu estava falando naquele momento. Foi imaturidade, foi infantilidade, foi falta de experiência, mas a gente falava muito da parte espiritual da coisa. Aliás, a filosofia sempre foi muito espiritual. E a gente, em respeito a isso, a gente nunca mais cantou essa música. E a gente passou discos meio que se desculpando, vamos falar dessa maneira,
né, sobre esse tema, né? Por exemplo, a gente fala de valor experiência, a gente canta o outro lado da moeda, a gente faz uma série de músicas depois, numa maneira de mostrar que a gente tinha entendido que não estava certo aquilo, né? Massa. Man, deixa eu mandar uns salves aqui, porque tem muita personalidade entrando aqui, a gente não pode deixar passar em branco. Facção Central na área aí, Dundum, boa recuperação, meu brother. Caramba, Né? mano. Que você se recupere aí. Espero um dia ter o privilégio de ter você aqui no Café com Rap. Cronicamente está aí na área, um cara que fenomenal também. Galera de Santa Catarina, deixa eu ver aqui mais quem. Marquinhos FDO, Júnior. Manda um salve aqui pro Revolta MCs Barra Funda no ar. Mano do céu, os caras da minha quebrada aqui. Fala Salve, aí, salve, então. grande abraço. Mano, Chile. Ó o Fagner Martins. Salve, favela! Eita, Isso aí. nós. Tem muita gente, mano. Para o Favela NA, monstro aí, Favela NA. Tem o Mania de Pichar, Dundum, meu irmão, que coisa, hein, mano, que história. Boa recuperação, mano, Deus abençoe. Cara, tem muita gente aqui, eu não consigo... Mas é assim, quero agradecer, né, as pessoas que estão aí deixando mensagem, curtindo, compartilhando. Um beijo no coração e a gente agradece, né? Nossa, Verdade. bastante gente entrou. Muita gente. A gente vai dando um salve aí no meio da live. Man, mas Vovô você... no beat. Isso, você como produtor e tal, vindo de uma época que o Boom Bap reinou aí durante muito tempo, como foi para você e para Filosofia ver essa nova evolução subida de patamar do rap e tal, misturando com funk, a galera fazendo, e vocês vieram com a música Você Não É Inferior, que eu tô pirando nessa música, queria falar um pouco dela, porque misturou ali um funk e tal, e eu acho que o funk e o rap são irmãos gêmeos dentro da favela. Como foi para vocês trazerem essa mistura aí pro movimento hip hop? Cara, eu e o Brian, a gente já... Eu e o Brian, a gente sempre foi a cozinha do Filosofia de Rua. Inclusive, a gente está junto até hoje. Mesmo ele não estando no grupo, em alguns momentos do Filosofia, como nesse último disco que ele participa, ele escreve junto comigo, ele produz outras músicas, e ele não está no grupo, mas nem por isso ele deixou de participar, porque, pô, Filosofia de Rua é uma família, né? Eu e o Brian, a gente sempre foi ali a cozinha do negócio, né? Então, assim, eu sempre vinha com a ideia e ele pegava e destrinchava e tudo mais. E quando começou essa coisa, talvez, acho que já estava em 2010, 2011, a gente falava assim, meu, o rap tem que trazer o funk para próximo dele. Ele não pode ter preconceito, porque é um produto, falando comercialmente, ou podemos falar uma outra linguagem, mas assim, é uma coisa que está dentro da comunidade. É uma realidade e é um meio de expressão. E a gente falava assim, pô, tinha que trazer os caras. Porque, pô, os caras só ficam falando, na época eles falavam muito de ostentação, falava muito sobre pornografia e tudo mais. E a gente falava assim nas nossas discussões. Então, mano, mas aí você pega o cara e bota um tema social para ele cantar. Ele vai cantar. Ele vai cantar. Porque ele vive aquilo. Ele pode muito bem lá no funk falar da ostentação, falar da bunda quicando, não sei o quê, porque ele é uma realidade que está muito mais próxima do funk. Mas o conceito do tema social, a dor da mãe, de ver o filho, o tráfico de drogas, o preconceito, o racismo, ele está também inserido na comunidade. Então você consegue. Só que a gente viu que o rap, tipo, meio que tirou o funk do rolê. Aí os caras foram crescendo paralelamente e hoje você tem aí alguns caras... dá até treta, né, mano? Às Sim. vezes tem até treta, porque o cara do funk quer que
que o cara do rap participe, ou às vezes espero o cara fica famoso para convidar, porque ele acha que ele vai ser rejeitado. Eu ouço algumas pessoas do funk dizendo assim, mano, os caras do rap é foda. Por isso que eles são do jeito que eles são. Eles não crescem. E é verdade. O rap não cresce porque ele chega a ser, em alguns momentos, medíocre no seu pensamento. Medíocre, o que é medíocre? Vamos lá. Não, É pode, aquela coisa, vai é embora. aquela coisa mediana, né? Você Uhum. é o médio, não é nem o. Você não está nem lá embaixo e você também não está lá em cima. O que eu digo assim, você pode ir lá e fazer tudo que você precisa, tudo que você entende para que aquilo funcione, você pode ir lá e só fazer aquela passada de pano ali em cima do, né? Aquele negócio meia boca. Então, isso é o mediano, né? Uhum. Então, é o medíocre, né? A coisa do médio. Então, eu vejo muito disso. Eu vejo os caras da antiga geração meio que não fazendo nada e olhando a molecada, mesmo do rap, a milhão, mano. Os caras lá, pai e criando e fechando com agência e criando produtora e bancando clipe. Pô, quando estourou o YouTube, os caras foram lá e foram os primeiros caras a comprar views, mano. E as pessoas acham que ninguém compra views. Todo mundo compra views, mano. Compra o que dá para comprar. Comprar views no YouTube é a mesma coisa que dar o jabá para tocar a música na rádio. Não mudou Sim. nada. A gente veio da fita cassete, passou pela LP, né? LP, fita cassete, CD, YouTube, e que o YouTube é uma plataforma digital, mas as pessoas não entendem isso porque ela vem primeiro. Né? Muita gente acha que, pô, nas plataformas digitais e no YouTube. Não, mas o YouTube Não. é a primeira plataforma digital de distribuição de É streaming, o que seja. pioneiro. É o pioneiro. Então, só que quando entra o YouTube, muda tudo, cara. Então as pessoas começam a entender. Eu vi um documentário sobre essa parada que é do Rio de Janeiro, que tem uma fala muito feliz do Felipe Ret, que ele fala assim, tem o Felipe Ret, tem o Black Alien e tal, e eles estão falando exatamente da revolução que era o YouTube naquela época. Que quem pegou aquilo ali, hoje se sustenta. Sim. Né? Tem a carreira, tá tocando, não tá tendo show, mas tem streaming, enfim, tem plays e tudo mais. Mas o que eu percebo que quando que tem esse negócio do preconceito. Quando eu vi, eu não lembro se é a MC Lan quem que é que faz um som com o Naldinho. Mano, puta som ferrado. Não é MC Lan, não, é um outro MC que Uhum. faz um som muito foda com o Naldinho. Eu falei, nossa, mano, Naldinho, que da hora, né? E aí, quando a gente tem a oportunidade de fazer um disco, e aí eu com o Brian falando assim, mano, vamos fazer um som com funk, cara. Né? A gente tinha gravado ele já no disco, mas a gente foi fazer o clipe e falou, vamos fazer uma nova roupagem. Aí a gente chamou o Vraz, chamou a Sarinha, o Vidal foi o cara que fez a ponte, que colocou a gente dentro da favela do Vietnã, né? O povo de lá nos acolheu muito bem, né? Amigos da molecada, enfim, tem uma série de pessoas aí, né? Que o Tico, enfim, que nos ajudaram, né? Então aí a gente conheceu o Neguinho JB. Eu falei, ô Neguinho, pô, tal, não sei o que, vamos fazer. E aí ele levou ele pro estúdio, ele nunca tinha gravado. E é um moleque Caramba. da comunidade, mano. Ele levou ele pro estúdio, ele, porra, mano, ele ficou nervosão pra caralho, né? Mas aí gravou e a gente fez o clipe. Pô, e tem 80 e poucos mil views. Tocou na Tem. 105 uma cota. Enfim, e tem e essa é a visão que a gente tem, mano. Eu acho que quanto mais fronteiras você romper, mais forte e culturalmente histórias, né? Você pega a história de um cara e a minha história e soma, só tem riqueza nessa junção. Então não tem como. O que eu não gosto é de essa coisa saudosista do rap dos anos 90 e das pessoas não fazerem nada. Isso eu acho que é foda.
Tipo, mano, esses caras aí, pá, mas porque na minha época. Eu falo, irmão, para de reclamar e vai fazer seu som, mano. Tá ligado? Por exemplo, hoje. Hoje eu tenho o Filosofia de Rua junto com o Brian. O Brian tem um projeto que chama Vovô no Beat, que ele produz para vários caras, mano, da hora. Puta produtor. É um cara que tá. Desde quando eu conheço o Brian, busca. Ele não para no lugar, ele tá sempre andando. Ele começou tocando cavaquinho, agora ele toca violão, agora ele tá tocando baixo, quer tocar batera, já tá arriscando no teclado. E assim, é um cara que não tem limite, mano. E aí a gente junta, pô, ele fez um disco com produção, colocar a voz, mixar e masterizar, num mês, cara. Um disco inteiro na pandemia. Eu falei, caramba, mano, eu fiz uma música e olha lá, o cara fez o disco inteiro. Então, Mas, assim, não, a opinião que eu tenho sobre isso é exatamente essa. Precisa ter a junção, são coisas que são elementos da comunidade, cultura da comunidade. Não pode ser dividido. Mas quem dividiu isso não foi o funk, foi o rap. O rap que não quis o funk. e não, eu vou mais além, cara, porque o que acontece? Deixa eu tirar uma foto aqui. Vai lá. Da hora. A gente Eu vou. tá sem combinar, a gente tá de vermelho e preto, hein? E Ó. branco. É legal, são cores Eu queria te diferentes. parabenizar, bicho, porque eu vou te falar logo, eu sofro bastante. Eu mando pros caras, ó, vai pro lugar iluminado, esvazia o celular, olha isso, olha aquilo, manda um guiazinho, tá ligado? Pra galera seguir, justamente por causa disso, bicho. Há uma dificuldade enorme, principalmente da galera das antigas, de entender, mano, a nossa época passou. A nossa época passou. Hoje, isso aqui, principalmente por causa da pandemia, né? Mas o Instagram, o YouTube, Facebook, essas paradas são ferramentas, gente. São ferramentas. Ah, eu não gosto porque eu não vou expor sua vida. Você não precisa expor sua vida. Você precisa entender as ferramentas. E eu acho Não muito. entendeu, DG. É, Essas pessoas não entenderam. não entendeu. Desculpa, a minha opinião pessoal é uma coisa, mas quando Sim, eu olho para o profissional, eu preciso entender isso. sim, Profissionalmente, falar, eu não. A minha vida. Ó, você vai lá no meu Main Produções, mano, não tem um post meu, mas tem post de todos os meus trabalhos. Né? No Filosofia de Rua, tipo assim, não tem a minha intimidade, mas tem um monte de coisa que você só vai encontrar com filosofia se você for lá. Então precisa ser profissional. O que é profissional? Tá antenado no mercado. Existe um mercado, eu preciso estar ativo nele. Ó, para você entender, em 2015 a gente volta, o Filosofia de Rua se junta novamente e a gente vem tentando entender como é que a gente voltava no mercado. Em 2018 a gente consegue entender que, tipo assim, nossa, a plataforma digital. E a gente lança um disco, que é o Era Pra Ser Assim. Que não tem o Brian na capa, mas ele tá em todo o processo do disco. Né? A gente uhum, fez 2 clipes e botou na plataforma digital e a gente não saía de 200 ouvintes por mês. E eu falava assim, mano, como que a gente, um grupo com o nome que tem, não ter 200, não sair de 200 seguidores. Hoje a gente tem a gente varia entre 7 mil e 12 mil ouvintes mensais, de acordo com o lançamento. Ou seja, sim. quanto menor é o período de lançamento, mais se mantém os ouvintes. Quando a gente demora muito, meio que cai. Por quê? Porque é desse jeito. Né? Você tem que lançar música. Então, em Tem. 2018 para cá, a gente começa a entender e começa a voltar ao mercado. A gente tem um plano de fazer um clipe por mês. E a gente começou lá fazendo um clipe a cada 6 meses. E veio reduzindo, reduzindo, reduzindo. E a gente chegou em um clipe a cada 45 dias. Quer dizer, daqui a pouco eu estou num clipe por mês e o meu sonho como produção é ter já agendado 3 clipes, né? Os 3 meses seguintes já está tudo na 1RPM lá, bonitão. Resumindo, desse trabalho todo que a gente fez, a gente subiu quase 5 mil
A gente estava com 6 mil seguidores, a gente está indo para 15 mil. E a gente tá, mano, em 3 puta playlist no Spotify de rap. Né? Rap é Compromisso, Gigantes do Rap Nacional, e tem uma outra da Diverge, que eu não lembro agora o nome, me falha, me perdoe, que também é uma playlist muito foda, e a gente tá nelas. Mas o que é? Trabalho, mano. Trabalho. Você acha que é fácil? Produzir música, fazer clipe, pensar em figurino, chamar as pessoas a custo zero? Porque a gente não tem grana para pagar ninguém. Por exemplo, eu falei assim, Crônica, vamos fazer um som com filosofia. Aí ele falou, pô, a Carlos está aberta. Eu falei, tá aberta mesmo, porque nós não tem dinheiro para pagar. Meu sonho, como filosofia de rua, era fazer um trampo com Crônica. Ele não sabe disso, nunca falei isso, porque para ele não ficar muito na vaidade, né? Estou abrindo aqui no programa. Quando ele fez um comentário, o Crônica fez um comentário num Reels que a gente fez, e aí eu falei, é agora. E aí, quando é que vai ter um som com filosofia? Ele, pô, demorou. Falei, mandei pro Brian. Brian, olha aí, ó. Porra, mano, Crônica Mendes, não acredito, vamos lá, vamos fazer, pô, Crônica, pô, mano, barraco de madeira, eu falei, mano, vamos fazer. Então é assim, é o quê? É as conexões, mano, é o network. Quem você tem na sua agenda hoje, né, que tá ligado e vai somar, né? Caraca, muito louco. Man, é muito bom esse bate-papo esclarecedor. Crônica tá aí ouvindo tudo que você tá falando. Tá aí. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta, mano. Teve muita dificuldade em se adaptar a tudo isso? Hoje o Filosofia tá em todas as plataformas digitais, não é isso? Meu Deus, espera aí. É o Sérgio Vaz que tá aqui, não? Meu Deus! Poeta Nossa, Sérgio. Ó! Sérgio Vaz aí na live. Monstro, é o mestre, né, mano? Sérgio, meu sonho é te entrevistar aqui, meu brother. Falar igual eu vou tirar agora. um print aqui que eu falo assim. Eu vou até voltar aqui para eu tirar aqui também. O Sérgio vai, meu Deus do céu, meu Deus. Porque o cara, mano, é monstro, né? Um poeta o maior, né? Coperifa, acho mano. Que o mais aí expressivo. Vou ficar rasgando seda não, mas eu sou fã. A gente tem que rasgar, mano. A gente tem que rasgar. Pelos nossos, não é? É verdade. Justamente, tem que rasgar, mano. Queria mandar um salve pro Gog. Aí a galera me pergunta, e o Gog tá se recuperando, superou o Covid, tá bem. Vou marcar assim, Sérgio. Cara, que satisfação. Eu fiquei até emocionado agora aqui. Mas é uma grande honra ter o Sérgio Vaz aqui. Você que não conhece, procura aí os livros do Sérgio Vaz. Mano, segue ele no Instagram aí. Poeta SV. Tá bom? Sigam ele aí, porque... Perdão, continua. Pode falar. Dá um salve pro Vander aqui, mano. Mano, firmeza demais. É daqueles... o cara curte o som do Filosofia, o cara é amigo, ele compartilha, ele compra, ele vende a ideia, ele gosta, Eu queria mandar um abraço para ele e pro filho dele, que eles estão sempre com a gente aí, mano. Hugo Break. Hugo Break, mano. Meu Deus do céu. Nem tem essa moral aí. Não, você é louco. É monstro. Não, mano, eu tô... Hoje tá sensacional. Dá só uma baixadinha aí pra eu dar uma olhada nesse boné aí que eu vou querer um, bicho. Eu tenho que encomendar um desse aí pra mim. Tu é louco, rapaz. Olha isso. E ó. É isso aí. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Galera, fica na live aí que já eu vou chamar alguém para fazer uma pergunta pro Men aí. Eu sempre chamo alguém para fazer uma pergunta aí que tá participando, então fica ligado aí. Oi. Qual foi a sua maior dificuldade para se adaptar aí, ou filosofia em si, para se adaptar a essa nova era, a essas paradas digital, a não ter mais que esperar o CD chegar
prensado, e simplesmente mandar um arquivo e daqui a pouco tá aí para todo mundo. Cara, eu vou falar de uma coisa talvez um pouco maior, tá? Do que um simples dificuldade técnica. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive com isso foi eu mesmo, né? Eu tenho uma série de problemas, né, mano? Tipo, da minha própria vida, e eu tive uma fase da minha vida com envolvimento com droga, e isso parou toda a minha vida, parou filosofia de rua. Eu tinha um trampo muito legal, assim, eu trabalhava numa agência de publicidade muito foda. O cara que fez o clipe do Histórias do Coração, que é o Léo Corvo, era meu chefe, né? Eu coordenava uma equipe muito legal de 24, 25 pessoas. Eu tinha o carro que eu queria, eu tinha a noiva que eu desejava. Mas quando eu alcancei tudo isso na minha vida, estava mais ou menos em 2007 para 2008, sabe aquele coisa do sonho? Ah, eu quero ser Sim. isso. E quando eu cheguei nisso, me deu um vazio muito grande. E aí eu abandonei tudo isso e eu usei droga. Acho que eu nasci usando droga, vamos falar assim, né? Eu comecei a beber muito cedo, a fumar maconha muito cedo, usar cocaína muito cedo. E aí isso ia migrando, dava um tempo e tal. Mas eu sempre usei muito maconha e em alguns momentos eu usava outras drogas. Mas quando eu conheci o crack foi uma coisa muito avassaladora na minha vida. E foram 2 períodos, né? Eu usei 2 anos e meio, consegui parar. Entrei numa igreja, que é quando você falou assim, eu culto, eu falei, eu também, e tal, né? Eu tive uma posição ativa dentro da igreja, tinha um ministério, enfim, o Fex Bandoleiro é um cara, meu irmão, assim, que me ajudou muito, assim, muito, 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 muito. Inclusive, o grupo não acabou por causa dele. Ele colocou o disco solo dele no Filosofia e aí nasce o Unificação, o disco, né, quando lá em 99, quando a gente está no Milton Salles, todo mundo sai fora e meio que me abandona aí na história, e o Fex está próximo e fala, olha, não vai acontecer e tal. E eu já tinha problema com droga, mas em 2005, mais ou menos, a coisa ficou feia. E eu fiquei usando 2 anos e meio, fui para a igreja, não parei por um tempo, né? Uhum. Mas depois, por causa de, sei lá, gatilhos aí, problemas, eu voltei, né, ao uso de drogas. E essa segunda foi avassaladora a ponto de eu vender, na verdade vender não, de eu abandonar minha casa, fui morar na Cracolândia, eu vendi meu carro, eu usei meu carro, fumei meu carro, Caramba. né? Eu terminei meu relacionamento, eu fiz escolhas, né, pelo uso de drogas. E isso foi o maior problema, né? A filosofia teve um hiato de 8 anos. E muito disso é porque quem sempre fez as coisas do Filosofia de Rua fui eu. Salvo essa parte do Unificação, que o Fex tomou muito à frente, porque ele se sentia responsável, ele tinha um peso muito grande nas costas, que era o Filosofia de Rua, né? Mas eu sempre fui o cara que fiz o corre. Tanto que eu começo lá no. Eu era o segundo DJ do Fulminantes do Rap. O primeiro DJ era o Marcelinho, que depois virou DJ do Câmbio Negro. Sim. Que foi uma época ali que eu tava fazendo muito show e tal. E aí teve um problema na família dele, tava meio triste e tal. E eu cheguei, Marcelinho, pô, eu toco pro Câmbio Negro quando eles vêm pra São Paulo. Só que eu tô fazendo um disco novo, eu não consigo. Falei, eu não consigo mais tocar pra vocês, mano. Ele, porra, mas eu falei assim, mas eu vou te colocar o cara que me ensinou a tocar, DJ Marcelinho. Falei, Marcelinho, grava uma fita. Gravou uma fita, eu mandei pro X, o X ouviu e falou assim, man, tô mandando o dinheiro da passagem aí, traga Marcelinho. E aí o Marcelinho vai pra Brasília fazer os squats naquele disco diário de um De um feto, né? feto. Isso, já que de é um o feto. desenho e tal, que já era mais banda mesmo. E aí ele trilha a história dele no Câmbio Negro, e eles vão pra trama, e ele Caramba, vira bicho. produtor. E aí eu era esse segundo DJ, né, mano? E aí eu passo num processo de ser o líder do Filosofia. Eu não fui líder porque eu quis ser líder. Eu fui porque ninguém segurou essa onda de fazer. Eu sempre achei que o Ugly era o cara do Filosofia.
como líder, como porta-voz. Não que ele não seja. O Ugly, ele é um cara muito foda, ele rima muito, ele é muito foda, mas em algum momento talvez ele, sei lá, acho que ele não achou que era para ele, eu não sei, pode perguntar para ele. Não consigo, né, entender, mas aí eu fui tomando a frente porque alguém precisava fazer. Alguém precisava fazer o disco, alguém precisava correr atrás da gravadora, alguém precisava... E tem histórias assim incríveis de todo esse processo, né? Tipo, vou contar uma que é muito interessante, que é quando a gente vai para a Paradox não vende o CD, não faz vinil e não vende o CD para a galeria porque precisava de nota. E o pessoal lá era meio ilegal, na ilegalidade. Então, assim, como é que a gente... e os nossos CDs estavam nos shops, na livraria Saraiva, mas o nosso público não é desses lugares. E eu falava, mano, pelo amor de Deus, como é que a gente vai vender esse CD? Aí eu tive a ideia de ir lá na Paradox, arrancar uma merreca e fazer o clipe do Histórias do Coração. Aí o Léo Corvo, que era um amigo em comum do Paulo Roberto era um amigo meu de infância, o Léo Corvo era amigo dele, ele era fãzão de filosofia, falou, eu faço. Inclusive o clipe ficou muito mais caro do que a grana que a Paradox deu, e o Léo tirou do bolso, e ele é um cara incrível. Um cara que virou meu chefe, me chamou para trabalhar na agência anos depois, junto com o Bigu. Tem toda uma história muito louca, mas eu quero centrar nesse ponto, que é o quê? Eu fiz o clipe e começou a tocar na MTV, e isso ajudou a vender o CD. E eles faziam muita exposição, tinha muita feira de música, e a Paradox, nessa hora, na feira, vendia muito o CD. Assim, mas DG vendia demais, os caras falavam assim, caralho, o cara me ligava e falava assim, man, pô, vendi 3.000 cópias do CD na feira, vendi 5.000 cópias, tive um pedido, não sei o quê, caramba, tal. Aí eu falei assim, deu coisa de uns 2 meses, eu fui lá e comprei 1.000 discos da Paradox, sem ter grana, porque era para faturar, era a fatura, né? Uhum. Eu falei, bota aí o tempo que você conseguir. Ele colocou, acho que 28 dias. E eu peguei os discos e levei para a galeria e vendi a consignação para 15 dias, 10 dias, 12 dias. Consegui, era 2,5 pau na época, paguei a Paradox e o resto dos discos eu dei para todos os DJs que eu conhecia. Né? E depois eu comecei a comprar o CD e vender sem nota para a galeria para poder ter o CD. Então não tem como esse cara não escalar uma trajetória de liderança. Eu estou falando de mim, mas assim, não tem como, né? Sim, Então, sim. e aí uma hora eu sou barrado pela droga. A droga me anestesia, eu travo uma batalha muito grande, né? Sou recolhido, instituição. Eu me identifico muito com o trabalho do Black Alien por causa disso, né? Quando ele lança esse último disco, tudo que ele fala, que as pessoas acham legal, eu entendo o que ele está falando. Porque ele usa termos, palavras de só quem passou por uma internação numa clínica, numa comunidade terapêutica, quem vai em reunião de grupo de autoajuda, sabe o que ele está falando. Né? Caramba. Então, assim, e aí eu resolvo a minha vida com a droga, vou fazer 8 anos limpo. E aí o Filosofia, no meu processo de voltar, de retomada, ele entra ali em 2015, 2016, que é onde eu toco ele. Então essa foi a minha barreira. A parte técnica, DG, de entender a plataforma, de ver como é um processo natural. Você busca e você encontra. Você corre do ponto zero e você tem uma meta, você chega lá. Mesmo que você caia, que você tropece, você vai aprender a fazer aquilo, porque aquilo é algo técnico. Mas a essência, mano, é o que cada um tem. É o que faz a diferença entre eu e você, e que se a gente se somar para fazer alguma coisa, vai ter as minhas virtudes com as suas virtudes, isso soma, né? O que é um encontro, né? Eu falo para algumas pessoas, o encontro é quando eu me encontro com você, eu fico com você, eu deixo você ser você e você deixa eu ser eu. Isso é um encontro. Quando eu saio mais eu e você sai mais você. O que é um desencontro? Quando a gente se encontra e eu quero que você seja aquilo que eu acho que é o certo e você quer que eu seja aquilo que você acha que é o certo. Eu saio menos eu e você sai menos você. É aquele encontro que você fala assim, nossa, que estranho, né?
Caraca. Então, assim, por quê? Porque são os valores. Quando você deixa eu ser eu mostro a minha história. E a minha história é meu maior tesouro. E a sua história é o seu maior tesouro. Quando você tem um relacionamento que, não, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, isso aí tá errado. Blá, blá. Tipo, você não tá deixando o outro ser o outro. Você tá querendo que o outro seja aquilo que você quer que ela seja com você. E aí é desencontro. E aí é morte, né? Morte que eu digo, morte espiritual, porque você tá sufocando uma pessoa. Frustra, frustra. Frustra. Man, como eu te falei, eu passei 14 anos dentro de uma igreja evangélica e tal, e tive o privilégio, mano, de cuidar de algumas casas de recuperação, né? Inclusive no meu último CD, em adoração, ainda era gospel e tal, tem uma música que um cara escreveu lá na casa de recuperação em Divinópolis, o Rafael, e foi uma Divinópolis é experiência... onde? Minas Gerais. Pô, eu sou mineiro, por isso que eu tô achando estranho. Divinópolis. Eu conheço Divinópolis. Melhor pão de queijo que eu comi na minha vida, temperadinho. Dois. E foi uma coisa muito enriquecedora para mim, entendeu? Porque o cara, depois de um processo lá de libertação e tal, que rolou lá, ele me chamou no quarto dele lá e falou: pô, pastor, dá para você olhar aqui uma música que eu escrevi? Só que eu escrevi um pagode. Eu falei: ué, irmão, dá. Aí ele falou assim: se eu não quer gravar essa música, não. Eu falei: ué, eu gravo, mas tu tem que me dar o direito de mexê-la, né? E botar do meu ritmo. Então, assim, são experiências, cara. Essa sua experiência aí com o mundo das drogas, com a fama, com tudo, eu acho que isso é muito válido, mano. Eu me sinto privilegiado de ouvir isso, né? Porque eu sei que isso aqui vai chegar em outras pessoas que vão se inspirar nisso. O Filosofia de Rua tem... O nome já diz tudo. O Filosofia de Rua é um grupo que marcou gerações, marca gerações. Qual é a sua satisfação hoje, mano? Como você vê o Filosofia hoje? Vocês lançaram a mais recente música de vocês, deixa eu colocar aqui, O Meu Recanto. Qual é essa satisfação que vocês têm hoje? Chegar pro fio aí, né? Cara, DG, eu acho que o meu sonho como pessoa era fazer as pazes com o rap, assim, dentro da minha história, né? Então, quando eu ligo pro Brian lá em 2015, 2014, eu falo assim: Brian, o que precisa pra gente fazer um som? E a gente estava já há uns 5 anos sem se falar. E ele fala assim: bora, mano, chega aí, vamos fazer um som. E aí a gente troca ideia, o Milton Salles liga para mim e fala: ô português, deixa eu te falar, eu tô com um evento aqui na Agabaú na virada paulista, na virada cultural. Ele ganhou um palco e X minutos para se apresentar. Ele queria fazer uma viagem, falou: eu quero que Filosofia de Rua cante Seu Mundo Inteiro e Histórias do Coração. E eu falei: Milton, mas eu não tô nem falando com os caras. Eu falei: então liga pros caras e fala com eles, velho. Tipo assim, né? Se vira. Uma cuzão, né? Então, e aí a gente troca uma ideia e a gente vai fazer esse trampo, né? Mas a minha meta hoje não é ser do mainstream, não é... Eu nem tenho essa gana e nem tenho esse tempo, né? Mas, assim, a alegria que eu tenho de me apresentar, eu não consigo definir, sabe, DG? Talvez você possa me identificar um pouco com esse sentimento. Diferentemente quando eu tinha 15, 16 anos, que eu também lá eu não queria ser famoso tanto assim, eu nunca pensei de ser o top 1, top 2. Eu lembro que o Dom, o próprio Ugra, assim, eles tinham muito isso, né? De, não, a gente tem que ser. Tá? Eu era um cara que eu sempre fui muito pé no chão, eu sempre fui muito produção. Eu acho que o cara que é da produção, ele tem um pé mais no chão. O DJ é um cara mais calmo, mais estrategista, né? Ele é tipo o goleiro, ele fica ali atrás e vai ter uma visão mais aberta. Então eu tenho algumas diferenças com relação a esse lance. Mas é assim, tá ativo, sabe? Tá ativo, tá vivo, tá fazendo música, tá lançando, batalhando para, né, 2022 a gente conseguir fazer umas performances presenciais.
Essa parceria com o Brian dá muito certo. A gente tem uma personalidade muito, mas muito forte. E isso não atrapalha, isso ajuda. Porque a gente pensa muito igual, né? Uhum. A gente pensa muito igual e a gente meio que se completa, né? Ele tem uma coisa que eu não tenho e eu tenho uma parada que ele não tem, então a gente soma e eu consigo ser eu, ele consegue ser ele. Um deixa o outro ser, né? Não é que antigamente, tipo, não, mas Ugly, você tem que fazer isso aqui. Aí o Brian ia pro canhoto e falava, você tem que... E aí não funciona, não funciona. Cada um tem que ser aquilo que é e tem que buscar a sua melhora. Hugo Break aqui, deixa eu ver. Mano, eu tenho muito amor no Hugo Break. Hugo, um beijo no teu coração, mano. Meus sentimentos aí pela tua situação, pelo teu momento de agora. E tamo junto. Qualquer coisa, você tem meu número, caralho. Me liga. Desculpa dar um corte aí, que o Hugo é um Tranquilo. cara muito... Eu tenho uma identificação muito grande com ele. Apesar dele não saber disso, agora ele já sabe um pouco mais. Já falei alguma coisa. Mas tem pessoas que eu me identifico muito, sabe? E ele é uma delas. Mas essa coisa de estar tocando, sabe? De estar produzindo. A gente tem agora, se eu não me engano, quer ver? Deixa eu só olhar aqui no meu cronograma, que a gente entende que se eu tenho uma empresa, eu preciso de um cronograma. É isso aí. Eu tenho julho, dia 16 de julho, a gente tem lançamento de Esperança na Manhã. A música já está na plataforma, mas não tem o clipe. E o clipe conta com a participação do Ugly, do Brian e do Vini PK, que nos deixou aí mais ou menos 1 ano e meio. O Vini era um talento assim monstruoso, que a gente conheceu e viveu super pouco, mas viveu o suficiente para ele fazer algumas coisas com a gente. E uma das coisas muito bacanas que ele fez foi o Manos e Minas. Então quem quiser conhecer o Vini PK, vai lá no Manos e Minas, você vai ver o Vini aí participando com a gente de algumas músicas. Ele faleceu, acho que 1 mês ou 2 depois do Manos e Minas, de insuficiência respiratória, com 23 anos, uma perda, né? E uma maneira que eu pensei de homenageá-lo, de eternizá-lo, de honrar essa trajetória que ele teve muito curta dentro da música, era fazer uma participação, ter uma participação dele com a gente, mas não deu tempo dele gravar com a gente. E aí eu lembro que ele fez um refrão, uma instrumental na casa do Hugo, que por sinal ficou uma captação muito boa, porque o Hugo é meio desleixado. Fica bravo comigo não, mas ficou muito boa. E eu peço pro Hugo mandar pro Denner. O Denner Miranda é um artista sem igual, que trampa com a gente. Ele cuida da mixagem, masterização, pesquisa, produz. Ele produz, faz uns beats muito foda, enfim. E eu mando para ele e ele faz o instrumental e tudo. E aí ele consegue colocar a voz do Vini e a gente faz um som meio Linkin Park, assim, que é uma influência que ele tem da família dele, que o Bruno Yokohama faz participação, toca a nossa guitarra, que é lá do BG Produções, que trabalha com a Galos, que tem o nosso amigo Crônica Mendes. Crônica Mendes. Queria agradecer aí a Galos, mano. O Crônica Mendes foi um cara que... A primeira vez que eu fiz o convite para ele aqui, tem entrevista dele aí no YouTube, galera. Depois você entra lá no canal do Café com Rap. E o Crônica é um cara que, bicho, ele agiliza as paradas. Então, Crônica, um beijão, meu amado. Um abraço aí para você. Man, eu queria, antes de chamar alguém para te fazer uma pergunta aqui, queria falar algo que é pessoal agora e tal, porque... Para mim, o Filosofia de Rua, né? A gente citou o ex do Câmbio Negro aqui, tal, tem o Crônica, tem o GOG, tem muita gente boa aí que foi inspiração para mim, entendeu? Eu cresci ouvindo vocês. Eu escutava lá em casa, no barraquinho de madeira, no meu chegar da Assunção, escutava Filosofia de Rua, escutava Câmbio Negro, GOG, o Cirurgia Moral. Um abraço pro Rei aí, pra galera. Rei. Ontem ele tava numa live aí com o DJ Rafa, ó as peças. Você é louco. Rafa.
O DJ Rafa. Então, assim, Monstro. hoje, pra mim, quando o Crônica falou comigo, ó, cara, deu um probleminha com a Helena Ramos lá e tal. Falei, poxa, tô tentando entrevistar a Helena aí 2 vezes, mas vai dar certo. Ele, não, mas eu vou colocar aí o MEN Filosofia de Rocha, que eu dei uma travada. Assim, eu falei, tá. Eu falei, calma aí, Crônica, calma aí. Porque faz parte, mano, faz parte da minha vida. Entendeu? No barraquinho de madeira lá, cara, eu lembro como se fosse hoje, um final de ano, eu e meu irmão, eu trabalhava de empacotador no Pão de Açúcar, aqui no 308 Sul, em Brasília. Eu levei para casa 2 pacotes de Ruffles, um champanhe e um Super Nintendo que eu tinha conseguido comprar com o meu salário, que eu já trabalhava e tal. E, bicho, tinha um sonzinho lá e eu botava a fita cassete que eu tinha comprado no camelô, e escutava filosofia de rua, escutava GOG, escutava Racionais. Então, pra mim, hoje, é uma realização de um sonho. Eu olhar minha agenda aqui hoje, ver, Crônica Mendes, X, GOG, entrevistar você, tipo assim, um projeto que surgiu no meio da pandemia, o Café com Rap. Então, assim, para mim a realização de um sonho hoje estar falando com você, estar falando com filosofia, você representando filosofia. Então, assim, por tudo que você passou e tudo que você venceu, cara, eu queria te falar, é uma honra para mim estar falando com você, sabendo que a sua música, as suas mensagens chegaram até mim. Hoje eu posso ter uma estabilidade, ter trampado, ralado pra caramba, tá aqui com minha esposa, que é a produção, tá aqui só me dando os toques. Um A abraço para ela. Eveline, manda um abraço para ela aí. E assim, é muito importante para mim esse bate-papo, entendeu? Porque o movimento hip hop foi o que deu norte para minha vida, mano. Eu vou até cortar aqui, porque senão daqui a pouco eu tô chorando. E... é muito importante, por mais que as pessoas não tenham noção, mas é muito importante esse bate-papo. Agradecer mais uma vez o Crônica e a Galos. Espero que a gente possa contribuir. E dia 16, não é isso que você falou, que saiu o novo som? Dia 16 saiu o clipe no YouTube do Esperança no Amanhã. Tem uma participação do MC Mancha, que é um mano muito zica aí do rap. Ele faz um rap latino, né? E ele não canta no clipe, mas a gente conta a história dele no clipe. Tem muita coisa legal, tem um grafite muito legal do Vini. Tem até um monte de... O clipe é muito legal, deu muito trabalho para fazer. Teve muita filmagem, tem a história do Canhoto com o filho dele, né? Ali no momento de calma, filho, não desiste. A música fala um pouco da minha história, fala um pouco sobre problema de depressão, ela fala sobre pandemia, não da pandemia, mas essa coisa de se sentir angustiado, né? De parecer que está preso dentro de si mesmo, e fala sobre limites, sobre traumas, e a mensagem de ter a esperança no amanhã é o grito, né, principal, de apesar de tudo isso, acredite, não desista, né, acredite que vai dar certo, tenha esperança no amanhã. Ela já está na plataforma, eu convido vocês aí para ouvirem, é uma música muito legal, muito bonita, e o Vini deixou aí esse tesouro, né, pra gente, que a gente pôde eternizar a voz dele aí. Eu fico muito feliz e contente por conseguir ter esse registro, né? Massa. Então já está disponível no Spotify e outras plataformas. Sim. Vou colocar ela, galera, vou colocar ela na playlist do Café com Rap, depois você entra no Spotify, segue a playlist do Café com Rap. Todo mundo que foi entrevistado aqui tem música lá. Vou colocar a do Filosofia e prometendo aqui para vocês, dia 16, vou fazer um react desse clipe aí no canal do YouTube do Café com Rap. Então, fica ligado aí. Man, só mais um salve, deixa eu cortar. Nós do ir. Rolê, satisfação. Mônica, beijo no coração, sem palavras. Entrou aqui, ó, Nós do Rolê. Ó, tem uma pergunta aqui, eu vou te fazer essa pergunta e logo depois eu vou chamar alguém para te fazer uma pergunta ao vivo. Como você vê o novo cenário do rap
e o Filosofia voltando a essa cena atual? Como que eu vejo o novo cenário? Eu É. acho lindo, tipo, eu acho foda, eu acho maravilhoso a abertura que quem veio depois que veio da era digital, que veio batalhando, migrando da parte ali do YouTube para a plataforma, trilhando esse caminho, porque quando você pega a gente aí dos anos 90, a gente trilhou um caminho muito difícil, cara, mas a nossa fase de desbravar, de abrir o caminho não é mais nosso, né? É o mais novo, é o mais novo, é o mais novo puxando a gente e a gente empurrando o mais novo, né? É o novo empurrando, puxando a gente e os mais antigos os mais novos puxando os mais antigos e os mais antigos Empurrando os empurrando os mais mais novos. novos. É isso, é uma soma. Então, por quê? Para que a coisa não se distancie, né? Então, assim, eles estão dando a letra. Cara, tipo assim, se você olhar o trabalho, eu admiro demais o trabalho do Djonga, que é um dos caras Nossa, da nossa. atualidade, mas que quando eu olho lá no Escolha o Seu Caminho, do Racionais, ele tá lá. O Djonga é a representação de toda a fúria do Racionais. Quando tem o Sim, parapá, sim. Tu é parapá. doido, Tanto, mano. tanto Voz que eles ativa lá, fizeram mano. essa releitura. Né? O Júri Chega a arrupiar Racional. agora aqui. Então o Djonga é um cara novo que ele traz toda essa temática da geração 90. Assim, ele não perde para ninguém, porque ele só fala de tema. Não, mano. E aí, esses caras, até o Orochi, o BK, então, enfim, o ADL, todo esse Ah, pessoal, mano. eles estão nos mostrando o caminho. Cara, o cara tá dizendo assim: Ô, man, vem por aqui. Ô, man, vem por aqui. E por que eu não vou ir? Agora, eu ia estar no mato sem cachorro se eu não soubesse o caminho. Concorda? Então, em vez de eu reclamar, mano, eu ter um olhar de tipo assim, esses caras aí estão achando que é quem? É tipo assim, mano, obrigado, tô indo. Você tá tirando o seu pé e eu tô colocando o meu, né? Na pisada. E é essa, eu só tenho que agradecer, mano. Mano, Né? a semana passada eu entrevistei um grupo gospel aqui, o Geração Profética, e eu falei algo pra eles, vou repetir agora. Galera, meu sonho como ouvinte do rap, não vou falar nem como cantor, nem como nada. Como ouvinte do rap, era eu poder chegar em casa aqui e falar, vou lavar a louça, quero ouvir um rap só pra eu curtir. Vou meter aqui um, sei lá, um Rafa Moreira, um Matuei, sei lá. Ah, não, eu Uhum. quero refletir e tal. Vou botar uma filosofia aqui, vou colocar um jonga, vou colocar o rap. Mano, ele cresceu. Eu não sei se você é pai, eu sou pai. Entendeu? E Ainda não sou não, mas eu aprendo demais com meus filhos, mano. Isso aqui para nós ainda é uma meia novidade, para eles é normal. A geração é outra. A gente está aqui para que eles olhem e falem, ó, esses caras aí, filosofia, Crônica Mendes, GOG, Racionais, entendeu? Eles abriram um caminho. E você vai saber mais que eu, muito mais que eu ainda, isso. Dentro da periferia mesmo, o rap foi mal visto dentro da periferia, assim como o funk foi agora, entendeu? Só que nós somos um só, a periferia é um só. Vai ter o rap, vai ter o funk, vai ter o pagode, vai ter o samba, e a gente tem que conseguir levar a periferia ao lugar mais alto possível. Possível. Independente do ritmo. Não deixe que eles nos dividam. Não deixe que eles nos dividam. perfeito. Vamos chamar alguém para te fazer uma pergunta aí. Vambora. Tô preparado. Mandar um salve pro pessoal do Carta 1. Próxima semana, Carta 1 aqui na área. Tá firmeza demais. Eu vou chamar esse cara aqui, vamos ver se ele vem.
Ó o BO, hein? Vamos ver, se ele aceitar, vai dar certo. Olha aí! Eita! Cabelado. Deixa eu pôr um boné aqui, né, man? Tá ligado? É nóis, caralho. Tá tudo certo. Natural. Tamo junto que tem, né, pai? Olha aí! Vamos lá. Cê é louco. Agradecer os manos da quebrada aí, Bebê Tênis também. Ô, man, eu quero saber desse projeto seu aí no centro do centro. Puta filosofia sua, certo, irmão? E eu quero saber também como que foi a fotografia. Eu sou fotógrafo, eu fui o último fotógrafo da Dinadi, certo, irmão? Nossa, mano! 90% das fotos que você vê aí na rede aí da Dinadi é foto minha, certo? E aí eu queria, mano, saber aí, sou formado pelo Senac, tenho o Man, ele, além de ser fotógrafo, ele é mentor de uma mina que eu sou fã pra caramba, que tá nos assistindo, chamado Mônica Sena, que é a mina hoje que tá fazendo a cena acontecer com a página Nós no Rolê. E aí eu queria saber de você como que surgiu a fotografia na sua vida. O Man, ele falou da fase dele de drogas aí, e eu vou falar pra você que o Man é meu padrinho no NA, me lembra ainda até hoje dos encontros no Pico do Jaraguá, saudade do Pico do Jaraguá, eu, ele, Eduardo. E, puta, deu trabalho o Man, hein, mano, na época dele de drogadição, viu, mano? Sumia e nós ficava preocupado e, porra, mano. E esse cara aqui na minha quebrada, porque a minha quebrada, a rapaziada da Zona Oeste, eu sou família RZO, mas a rapaziada da Zona Oeste, ela vai muito além de Pirituba, tá ligado? Ela vai pro Jaraguá, ela vai pro Recanto, ela vai pro Morro Doce, ela chega em Franco, Jundiaí, Cartel Central, Expressão Central. Ativa, Império Real. Então, a Zona Oeste é a zona mesmo que é o celeiro do rap. Porra, mano, que satisfação tá podendo falar junto com o Man, sendo assistido por Sérgio Vaz e Crônica Mendes, malandro. E quanto a minha mãe, Man, ciclo da vida, né, pai? Faz parte, eu perdi, porra, eu tô sem chão ainda, tô meio... Mas é isso. E eu quero saber isso aí de você, homem. Centro do centro. No centro do centro. Olha lá. Eu meio emocionado aqui, né? Porque eu perdi minha mãe com 3 anos de idade, né? A minha mãe biológica. Porra. E aí, quando eu tenho uma pessoa assim, eu tenho um carinho que nem o Hugo, e eu passo esse momento aí, eu sinto também não a dor dele, né? Que a dor dele é a dele, mas eu encontro com a minha dor, né? A minha dor se encontra com a dele. Eu tive uma criação pela minha tia, que é a minha mãe adotiva, que é o grande amor da minha vida, não perde em nada, mas eu não posso me esquecer da que me gerou e me cuidou até os 3 anos, né? Então, a minha identificação com você, Hugo, nessa história é a minha história, né? O centro do centro. Mano, a fotografia veio, obrigado pela pergunta, mano. Você mora no meu coração, não paga aluguel, você sabe disso. A fotografia, ela nasceu de uma forma assim, acho que eu sou um cara individualista, né? Apesar de eu sempre fazer um movimento de trazer as pessoas, né? Eu poderia ir lá e tirar foto sozinha, mas eu falei, Mônica, você quer tirar foto? Vamos junto. Eu sempre sou o que agrega, né? Por causa desse meu individualismo. Não que o individualismo seja uma coisa ruim, né? Mas quando eu via algumas coisas, eu queria guardar aquilo para mim. É egoísta, né? Aí quando eu descobri a máquina, eu tirava a foto, eu guardava aquilo para mim. Então a fotografia veio da necessidade de lembrar. Eu tenho uma memória, mano, tipo assim, horrível. E as fotos me trazem essa memória. Então fotografar foi uma questão de sobrevivência, né? De querer lembrar do que aconteceu. Por exemplo, as pessoas me perguntam sobre as coisas do filosofia e eu não lembro de 90% do que aconteceu. Porque, assim, geralmente eu estava muito louco na época, à noite, dentro de uma van, e eu não consigo lembrar. E o Bigu Responsa, era o cérebro, né? O Bigu e o Denner, mano, eles são incríveis, porque eles lembram de tudo que passou no filme, mas tudo.
O Denner fala assim, Denner, eu posso uma foto? Fala, não sei. O Denner fala, isso aqui foi tal hora, em tal lugar e tal coisa. Aí o Bigu fica me dando lembranças, fatos que aconteceram naquele dia, daí eu lembro, né? Então foi essa necessidade. Então eu fui tirando foto, eu pegava a máquina da minha mãe, ia no show do Filosofia, eu tenho foto de Filosofia de 90, 91. 91 para frente eu tenho foto de Filosofia geral. E aí o que acontece? Eu sou apaixonado pelo centro da cidade, assim, eu sou apaixonado. Muito, assim, eu gosto daquelas luzes amarelas, dos postes, da arquitetura do centro da cidade. E aí, quando eu saí da comunidade terapêutica que eu fiquei, eu não tinha nada, eu tinha perdido tudo, e eu ganhei um celular, e eu ficava tirando foto dos lugares. E as pessoas falavam assim, man, por que você não tira foto? E eu tinha um medo muito grande, né? E eu já usei a máquina do Milton Salles, eu usava a máquina da minha mãe, a época analógica ainda. Eu fiz muito evento com a máquina do Milton Salles, lá em 97, 98, 99. Mas aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu tinha ganhado uma verba do INSS, lá, aqueles 3 meses lá que tem. Eu comprei uma câmera, arrumei o apartamento da minha mãe aqui e tal, pintei e tal, e comprei uma câmera. E aí começou essa história, cheguei no Unem e fui tirar. E eu gostava muito de sair à noite e tirar foto de longa exposição no centro da cidade. Conforme eu fui tirando as fotos, eu notei que, tipo assim, cara, eu posso contar a minha história, né? O MEM Produções, o Filosofia de Rua, e essa parte mais de motivacional, sobre a minha vida pessoal, de dificuldade com as drogas e o processo de sair disso, e isso poderia impactar pessoas. Então, eu venho tentando juntar um projeto, e um dos apelos visuais da fotografia é essa coisa do centro, é o centro do centro. É o que é? É uma foto de uma pessoa que, de alguma maneira, ela impacta na comunidade que ela vive ou num todo social, independente disso, seja em qualquer manifestação, seja artística ou intelectual ou um formador de opinião, aonde? No centro da cidade de São Paulo. Então eu fiz esse projeto com Crônica, eu fiz isso com Paniquinho, mas assim, muito no instinto. Chegou uns dias atrás, eu falei, cara, esse é o projeto que vai caber, vai ser o centro, o start da fotografia. Vamos supor, eu faço uma exposição, eu coloco essas fotos desses artistas, com release de cada um, eu coloco as obras do Filosofia e eu conto a minha história. Falando do design, por exemplo, o logo da Porte Legal foi um logo que eu participei da criação dele, junto com diretoria. O disco, o single RZO, o Trem, eu participei do projeto, o Na Mira da Sociedade. Nossa! Sim, tem uma infinidade. O Facção Central Estamos de Luto, aquele da Vela. Só raridade. Então tem bastante coisa. Os discos do Filosofia de Rua, então tem muito trampo, Reviravolta Máfia, tem muito trampo que eu fiz. O último trabalho do Crônica Mendes, tanto o clipe, que é, mano, na boa. O Eleve-se? Lógico. O disco, a capa, fui eu que produzi. A Helena Ramos. Helena Ramos também? Também, foi. Massa. Assim, então tem uma história. Você é lenda. Oi? Você é lenda, pai. Você é lenda. Ai, cara, é nóis, né, Hugo? E aí, o que acontece? E aí eu liguei para algumas pessoas, tipo o Hugo, o Daniel da Fórmula, o próprio Crônica. E aí, eu sou um cara que eu tenho 1000 coisas para fazer. E eu vou deixando um pouco. E os caras ficam, e aí, man? E o projeto? E as fotos? Vamos lá. E aí vem essa coisa da gente indo puxando e os caras empurrando, né? Essa coisa. Aí eu, puta, mano, eu preciso fechar essa agenda. Tem as fotos do Hugo, tem do Daniel. Tem o Paniquinho que o Paniquinho me chamou para fazer de novo. Enfim, é uma história assim que eu preciso contar a minha história para as pessoas numa cronologia, né, que elas absorvam e entendam o que eu quero passar. O contexto emocional e motivacional da minha vida. Cara, Quem fez isso recentemente agora, amém? Eu estava até conversando com ele, eu não sei se você conhece, é um cara anônimo, chama Ivan, ele trabalha para 13 Produções,
Ele fez recentemente, mano, tava fazendo lá a história da foto. E o Ivan, mano, ele tem uma importância na fotografia fora do comum. Ele postou umas fotos do Sabotagem, umas fotos do... Eu falei anônimo assim, mas o Ivan, pra quem não conhece, ele é o diretor do documentário Maestro do Canão, né, mano? Ele é um dos precursores dos... né, mano? De rap na MTV. Foi ele que começou a lançar os clipes. E recentemente ele estava fazendo uma situação que era a história da foto, né? Aí ele postava a foto e fazia um vídeo referente àquela foto. Pô, sem palavra aí a vocês recebido aí, certo, irmão? Vou deixar a live aí com vocês aí. E, pô, obrigado aí, Café com Rap aí, porque é o seguinte, mano. Se a gente tivesse essa tecnologia, você perguntou para o Men o que você acha do cenário do rap nacional atual. Se a gente tivesse essa tecnologia que hoje é utilizada pela essa nova geração, na nossa época, a nossa história seria muito maior, porque a gente tirava leite de pedra, pai. Porque era fita cassete, VHS, daquelas pequenininhas, e quem tinha câmera, tá ligado? Fotografia, o Men tá falando dessas fotos de fotografia, eu tive a honra de fotografar Dinadi, e hoje eu tenho, assim, fui visitar o Chuck, que saiu da cadeia esses dias, e a gente até chorou de lembrar das fotos. Se a gente tivesse nós, porque eu falo assim, tem gente que fala que são os rap raiz, né? O Men não é rap raiz, assim como o Pepeu não é rap raiz, o GOG não é rap raiz, o Crônica não é rap raiz. Esses caras aí são rap semente, malandro. É os caras que plantou, tá ligado? Porque rap raiz é os caras que vêm depois, ali o Gubrek, Guinho Vilão, esses aí é rap raiz, mas é GOG, N de Naldinho, Pepeu, todos esses caras aí é rap semente, mano. Esses caras aí é a semente da árvore, certo, irmão? Massa. Mas, Hugo, para aí, mano. Não conta mais. Não conta mais. Que depois a gente vai entrar em contato com você aí pra gente fazer uma live aí pra você contar a história pra nós, mano. Da hora, mano. Tamo junto. Cadê, mano? Depois eu te chamo aí, Hugo, pra gente trocar uma ideia. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Da hora. Man, é muito forte, mano. É muita coisa emocionante. Bicho, é a história que a gente está continuando a contar, cara. E esses bate-papos, eu incentivo todo mundo. Mano, vai nos podcasts, fala com a galera, faz vídeo no YouTube, conta a história do rap, porque daqui a 5, 6 anos, já está assim hoje, mas daqui a 5, 6 anos, mano, é YouTube, é Instagram, é isso aí que o pessoal vai pesquisar. E se a gente se restringir e não quiser contar a nossa história aqui, a gente vai ser esquecido. Infelizmente vai ser esquecido. Sim. Então, assim, precisamos gerar conteúdo para as próximas gerações. Eu vou chamar um cara aqui para te fazer uma pergunta. Pera aí. Gostei desse negócio aí. Bom. Deve estar correndo lá agora dentro da sala, ele lá se arrumando. Eu tive meu tempo, né? Botei um fundinho. É isso aí, viu? Pô, que boné lindo. Eu vou querer esse vermelho aí. Eu vou falar com o Crônica aí. Ah, eu não falei que ele ia se arrumar? Ah, não, mano. Aí não. Ele devia estar de camiseta branca, meia, deitado no sofá, saiu correndo para pegar um moletom. Crônica sensacional. Ó, licença aqui. Crônica. Eu não vou mentir, mas que realmente estou de camiseta branca por baixo, de meia nos pés, estou mesmo. Tá muito frio aqui, mano. Vou te usar aí por alguns segundos. Faça uma pergunta pro Men aí, enquanto eu vou aqui rapidão e volto. Assume a live aí enquanto eu vou aqui rapidão e volto. Demorou, DG. Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está na sintonia aí, cara. Agradecer esse carinho, essas palavras maravilhosas do Hugo Break, essa reflexão dele aí.
E o mês já tá ligado, né, man? Que você, como eu coloquei aqui, você é uma pessoa que inspira muito. Não é só uma pessoa que agrega, mas também que inspira com as suas palavras, com as suas músicas, com a sua presença, né, mano? Eu aprendi muito aprendendo a te ouvir. Então, é muito bacana poder ter essa oportunidade de trocar ideia com você aqui ao vivo e poder falar, me declarar ao vivo, assim, para que as pessoas possam, né, se sentir mais à vontade também. Eu acho que a gente no rap, não só a questão de ser homem, mas ser homem e ainda no rap, a gente tem uma dificuldade muito grande de manifestar os nossos sentimentos, os nossos carinhos um para com os outros. Então, eu quero deixar aqui o meu imenso respeito, meu imenso carinho e amor por você, pela sua pessoa, pela sua persona, pela sua arte, mano. Para mim, um dos grandes momentos que eu tive com o Man, antes mesmo do disco Eleve-se, antes mesmo da gente ter essa troca de conversas no Instagram, foi quando eu convidei ele para participar de um projeto meu chamado Letra e Música, uma parceria da Galos com o BG, e o Man foi lá para falar sobre a música Histórias do Coração. E eu sempre falei em todas as minhas entrevistas que a música que eu gostaria de ter escrito, de ter cantado, era se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Mas que eu tinha uma curiosidade muito grande com a música História do Coração. E aí, a hora que ele contou a história da música, a história por trás da letra, eu fiquei de cara, meu coração apertou demais. Eu vi ali um cara muito igual a mim, com sentimento mesmo, expressando o sentimento sem vergonha nenhuma. Então, eu não tenho nem o que perguntar para o Man, porque o Man é o cara que eu gosto de ouvir. Então, eu quero aproveitar esse espacinho que eu tive aqui para agradecer, mano, a pessoa incrível que você é, toda a sua trajetória, toda. Obrigado por compartilhar ela com a gente e muito obrigado por permitir eu fazer parte de um momento com você e de aprender muito a cada vez que escuto filosofia de rua, a cada vez que eu te encontro. Sem demagogia, sem muito caô, man. Você é um cara que eu posso dizer que eu te amo, cara. Muito obrigado. Eu sou chorão, bicho, eu já tô... O cara fez eu chorar numa live, mano. É isso aí, é o que você é, mano. Você é muito, você é verdade demais. Por mais que você entenda da máquina, do marketing, você é muito coração, mano. Você é muito coração. DG, obrigado por proporcionar esse momento, por me dar essa oportunidade de me declarar aqui para essa figuraça, essa fonte de luz que é o Man. Fechou, família? Ô, mano. Fala aí, velho. O que eu falo, né? O dia que eu fui fazer esse projeto do Crônica, foi a primeira oportunidade que eu tive para contar a história do que estava por trás do Histórias do Coração. Eu nunca tinha contado isso. E eu fiquei muito surpreso porque era uma oportunidade que eu tinha. Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Eu não falo, né? E eu tô aprendendo a falar por causa do Crônica. Não sei se é verdade, não sei se você sabe disso, né? Mas eu vou contar alguns segredos meus aqui, né? Uma das pessoas que me ajuda a fazer com que o meu trabalho seja visto, assim, que eu divulgue, que eu mostre, que eu apareça, é o Crônica Mendes. Porque a gente tem muitas coisas em comum, né? A gente é os multitarefa, a gente toca projeto, a gente escreve, a gente canta, produz, e quando não sabe fazer, aprende a fazer, e traz alguém que sabe e faz uma parceria. Então a gente tem um espírito de liderança muito parecido. E em algum momento ali a gente teve uns arranca-rabo. Às vezes tem, porque ele tem uma disciplina muito grande, eu também tenho, mas às vezes eu sou meio disléxico com umas coisas e tal. Mas eu aprendi a respeitar demais o que ele fala. E voltando lá no dia, né, quando eu fui contar o porquê da música e tal, que era uma homenagem que eu fiz para minha mãe, que é falecida, que o momento que eu estava vivendo, ele estava muito... Ele estava no papel de produtor,
E ele tava muito assim, não, man, eu quero assim, eu quero assado, não sei o quê. Uma coisa meio técnica, né? E eu tava ali, né, cara, com aquele negócio para vomitar, sabe? Emocionalmente. E eu falei assim, nossa, mano, Deus me ajude, né? Aí conta aí, man. Aí eu contei a cara dele, tipo assim, porque ele estava muito técnico, que é o papel dele, tá tudo certo. Mas eu acho que não esperava que ia ser uma história tão emocional, tão emotiva, tão coração, que é tipo assim, porra, mano, você fez a música para sua mãe, né? Eu poderia ter falado da minha mãe na música. Ah, minha mãe, a saudade da minha mãe. Mas eu falei do sentimento de perda, que é aquilo que eu sentia. Então, quando ele ouviu essa história, ele veio e falou assim, ô, Ramen, desculpa, cara. Talvez por alguma insensibilidade minha, ou porque eu ter tratado meio técnico, assim, alguma coisa. Eu não lembro muito o que você falou, Crônica, mas ali eu te respeitei demais. Ali começou uma história que, não do Crônica com o Man, mas a história emocional do Crônica com a história emocional do Man, sabe? E aí a gente parece que engrenou, né? A gente tinha feito o BG Sessions antes, tal, era uma coisa. Cheguei lá eu cheguei meio errado no BG, né? Tem uma história muito louca assim. E ele, pô, meu, sei o que, não. Mas aí a gente percebe, e eu conheço, e eu tenho isso com algumas pessoas, e com Crônica essa coisa é especial isso, sabe? Porque tem algumas pessoas que eu bato de frente no começo e depois eu abaixo a guarda. Porque eu sou um cara que eu já sou desse jeito. Infelizmente, né? Eu sou desse jeito. Tomei muita paulada e tal, no meio do rap, essa coisa do preconceito, o que esse mano tá querendo aqui e tal. Então eu tenho essa falha minha, que às vezes eu tô muito armado, né? E aí, quando acontece isso, eu desarmo. Porque eu fico sem reação, porque ele entendeu a dor. E aí a gente começa a trabalhar junto e a se entender, e aí parece que vira uma amizade, né? Parece não, vira, eu digo da minha parte, né? Vira uma amizade e um respeito muito grande, né? Então, é uma das pessoas aí que eu me aproximei muito, principalmente na pandemia, porque a gente fez muita coisa online, né? A gente fez single, e aí a gente foi fazer o corre da capa, e aí, pô, eu fiz a capa, o Crônica falou, meu, não gostei da capa. Eu falei, nossa, mano, eu não acredito. Não acredito. Eu falei, juro, foi ou não foi, Crônica? Foi, eu não gostei, mano. Eu falei, Crônica, deixa eu contar a história da capa. Ele falou, pô, fala aí, man. Aí eu contei a história. Aí ele falou, porra, gostei, mano. Porra, do caralho, man. É isso. Agora eu achei foda demais. Porque a história por trás das coisas é o segredo. Então, quando você amarra o conceito, você amarra os gostos, os valores, não tem como ficar... Não fica pobre, fica rico, né? Fica vivo. O trabalho tem vida. Então, quando você olha para a capa do Crônica, você vê vida ali, cara. Você vê, né? Um cara emergindo, né? O ar vindo, ele na água, que é um elemento muito forte, e ele não tá aparecendo o rosto dele bonitinho, ele tá ali num momento de talvez de luta, de subindo, ficando leve, tem toda uma história que aí fica muito forte, as pessoas não bonito, entendem cara. Dessa maneira. E aí que fica bonito, né, cara? E aí que fica bonito. Foi muito legal, o dia da capa tava um frio desgramado, mano. E eu tive que ficar submerso numa piscina, aí eu tive que ficar segurando na perna do Man, porque eu não conseguia ficar muito tempo submerso. E aí eu tive que segurar na perna dele, ele tinha que pisar em cima de mim para mim continuar submerso enquanto ele fotografava. E aí eu acho que eu fiquei meio traumatizado com isso. E quando chegou a capa, eu olhei para a capa e falei, não gostei muito não, mano. Só que aí, tipo assim, foi um negócio que eu não gostei, que depois que ele me contou toda a ideologia que carregava no porquê que foi elaborado daquela forma, ficou bonito, né? Ou seja, ampliou o meu olhar, ampliou o horizonte, porque não é simplesmente uma foto, tem toda uma história, tem toda uma ideologia, tem todos uns porquês, tem todo um brilho. E quando a gente consegue, se permite ouvir e enxergar esse brilho apresentado,
a gente consegue entender melhor. E aí eu achei a capa linda. Para mim é uma das melhores, a melhor capa de um disco meu, né? E eu fiquei muito feliz. E mais uma vez eu aprendi com o Man em mais uma aula, saca? Mais uma aula. E é sempre assim. É o que eu tenho que falar aqui pra galera. Meu irmão, tá curioso para saber a história da capa? Lá no Café com Rap no YouTube tem a entrevista do Crônica Mendes falando da capa, cara. Corre lá. Da hora. Manos, assim, eu tô aqui perdido no meio dessas duas lendas do rap nacional, né? Deixa eu só fechar aqui, desculpa, rapidinho. Por favor. E aí o que eu recebo do Crônica, às vezes eu chamo ele de Mr. Crônica, em respeito à parte... Porque ele é um cara muito dedicado, né? Sim. E aí ele vai me passando as experiências de produção, de produtor, direção às malícias, essa coisa de, man, pô, hoje a coisa tá mudada, hoje é assim, porque eu parei, mano, ele não. E aí, ele não hesita em dividir isso. Ele não é um cara que, tipo assim, mano, não vou contar. Não, ele divide. E eu vou absorvendo. Então, assim, ele é tipo um treinador, mano. Ele dirige. É uma coisa que ele sabe fazer muito bem. É isso, eu também só tenho a agradecer, cara. Desculpa ter te cortado, DG. Não, sem problema. Eu tenho que falar isso aqui porque eu acho que é importante. Eu comecei esse projeto Café com Rap quando eu entrevistei o Crônica Mendes, era pouca gente. Tinha, sei lá, 150 seguidores. E foi impressionante para mim ver um artista do porte dele, como hoje o Filosofia, como outras pessoas que eu entrevistei aqui, dá um apoio para a gente que está seguindo outra direção. Então, assim como eu falei para o Crônica, eu falo para você também, man, assim, eu tenho alguns talentos, não muitos, mas sempre à disposição. O que eu puder ajudar, o que o Café com Rap puder ajudar, eu vou bolar aqui agora uma história dessa entrevista que para mim é histórica, para a gente subir a matéria para o site do Café com Rap, falando disso tudo. Vou pedir para o Crônica aí pedir mais um release e algumas coisas para a gente incrementar essa reportagem. É uma honra muito grande para mim, como fã do rap, como um cara que desde 1992 vive essa história. Eu jamais imaginei ter contato com ídolos como vocês, ter contato com pessoas tão grandes como vocês, fora outras que já passaram por aqui, God, Japão, Marcão Baseado nas Ruas, na Brisa Flow. Atum do Visão de Rua, Você mano, louco, teve Eu aqui, acompanhei cara. esse, eu acompanhei também esse daí. Cara, então assim, Ali hoje tem história. a presença ilustre aí, Sérgio Vaz, de um Facção Central. Então, para mim, eu tô aqui, tenho que me segurar para não chorar, porque é uma coisa histórica para mim também. Então, Crônica, queria te parabenizar pela Galos, pelos artistas que você tem aí, e espero entrevistar todos. Vai sim. Filosofia de Rua, esse é o caminho, meu brother. Histórias do coração, se o mundo inteiro pudesse ouvir. Cara, vou até pegar minha cola aqui, porque não pode... Tu não é inferior, mano. Deixa eu aproveitar essa deixa, DG. São músicas sensacionais. Fala aí, Crono. Deixa eu aproveitar essa deixa. Eu vou me retirar. Esse momento aqui é do MEN. Eu quero ficar mais de bastidor, continuar assistindo aí. Mas agradeço a você, a toda a equipe do Café com Rap, por essa oportunidade de a gente estar junto aqui. MEN, sem palavras. O coração está contigo aí. A todo mundo que está acompanhando, muito obrigado. Aproveitando também, amanhã, às 19h30, eu vou estar no podcast, no Salve Podcast, lá no Facebook. Tem um perfil também aqui, acompanha aí as divulgações. Obrigado, DG. Obrigado, MEN. Deus abençoe vocês. Um beijão no coração. Até breve. Beijo. Man, cara, que live sensacional. Minhas lives aqui são estritamente rigorosas, são só 1 hora. A gente já está chegando em 2 horas aqui, porque... Sério? Sério. Porque foi muito boa, cara. Eu acho que você, o Filosofia de Rua, são parte da história de muita gente, cara.
de muita gente. Tudo isso que você passou, sucesso, envolvimento com droga, essa história que você conta hoje aqui, ela serve muito para mim, para várias pessoas. Então, assim, o que eu posso te dizer é que você tem aqui alguém que, o mínimo que puder, vai tentar ajudar a filosofia, divulgar os trabalhos, divulgar tudo. É uma coisa que eu faço de graça e de coração, porque eu amo rap, eu amo o movimento hip hop. São músicas como História do Coração que marcou a minha vida. Eu falei isso pro Gog, estou falando isso para você aqui agora, que me ensinaram a caminhar, tá ligado? Me ensinaram a chegar onde eu cheguei hoje, né? A ter minha família, minha esposa, ter esses projetos. Tudo graças ao rap. A Deus e ao rap que botou vocês na minha vida. Rodrigo Cartão, salve, meu brother. Semana que vem a gente aqui, hein? E eu queria te parabenizar, cara, pela sua história de vida, por tudo aquilo que você conseguiu vencer, porque não é fácil. Eu entendo isso, não é fácil a gente dar a cara e falar o que passou, mas é de uma grande satisfação ver você hoje produzindo músicas como essa, que estão aí disponíveis, batendo quase 100 mil, alcançando pessoas, e você é, sim, uma referência para muita gente, pode ter certeza disso. Você é um cara que fez a periferia dar um passo a mais, com filosofia de rua, com as canções, com a sua história hoje, que está registrada aqui, graças a Deus, né? Eu tive o privilégio de registrar essa história, registrar isso tudo. Para mim é muito emocionante, é satisfatório, mas eu não podia deixar de finalizar pedindo para você deixar uma mensagem para a galera que passou por essa live aqui. Emocionante. Eu agradeço mais uma vez, né, a participação, a Galos, né, mano, que a Galos é uma figura importante nessa história, o Crônica. Enfim, quero agradecer também o Brian, o Denner, a Mônica. Olha a Preta Mil ali chegando. Olha aí. Tem, assim, é muita gente, a todos os nossos amigos, a gente tem um grupo de WhatsApp de pessoas, são poucas pessoas, mas são muito importantes aí na nossa trajetória, a família Pretinho Black, enfim, eu vou esquecer, eu sempre esqueço, eu quero lembrar de um, e vou falando de um, esqueço os outros, me perdoem os nomes que eu esqueci, mas, enfim, parceria, Cezinha, o Rosa, Mania de Pichar, que é uns caras, mano, DJ Buiú, o Ney da Gringos, enfim, tem todos os DJs, que eu, antes de tudo, sou DJ. Então, assim, eu gosto de todos, mano, todos os clipes que eu faço, todas as fotos que eu tiro, todos os eventos que eu vou, eu dou uma ênfase, eu dou um destaque pro DJ, porque eu sou DJ. Eu fiz em 2019, o King Me Perdoe se eu errar a conta, mas mais de 70 baladas a gente fez junto, filmando, tirando foto, enfim. E eu quero agradecer todo mundo. A mensagem que eu deixo, ela é muito simples, né? Eu ouço isso desde que eu sou pequeno e cada vez eu entendo melhor, né? Nunca desista, né? Se você não tem ainda, não conseguiu o que você quer, porque não chegou a hora de você ter isso. Então você continue tentando, porque vai chegar, né? É como se fosse um trajeto de um ponto ao outro, né? Eu lembro muito da criança que a mãe pega e leva no colo e bota assim, e ela começa a fazer o trajeto e fala: e aí, mãe, tá chegando? Não, filho, já tá chegando. Ah, mãe, mas tá demorando. Que hora que vai chegar? Calma que tá chegando. É um pouco disso que eu percebo, sabe? E eu, em vários momentos da minha história, eu parei por alguma das coisas, uma hora por droga, outra por decepção, outra por depressão, que é uma coisa que eu tenho, e é uma luta também. Mas não desiste, cara. A mina que tiver, o mano que tiver, não desiste. E uma outra coisa que, tipo assim, por mais que você busque fora uma força e que pareça que isso te ajude, na verdade, quando você procura alguma coisa fora de você para te ajudar a seguir, na verdade, aquele fora é só um reflexo do que você tem dentro de você. Porque
tudo que você precisa está dentro de você. Deus é perfeito na sua obra e Ele nos deu a capacidade de tudo. Muitas das vezes a gente... eu preciso disso, ou eu preciso de um apoio, ou uma pessoa do lado, e isso... Aí você tem essa pessoa e ajuda, mas na verdade essa pessoa é só um reflexo do que você tem dentro de você. Então são essas, não são uma, são duas mensagens, né? Que tipo assim, acredite, né? Você é capaz de fazer tudo o que você imaginar e tudo que você quiser, que promova a vida, que promova a sua melhora e a melhora do que estão em sua volta. Né? O impacto disso reverbera no mundo e essa é a mensagem. É isso aí, galera. Mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo que passou aí pela live. Ó, o Guinho Vilão aqui falou o que eu precisava ouvir nessa noite, tudo que eu precisava ouvir nessa noite. Então, para mim, isso é uma satisfação muito grande. Vander, Júnior, Portela está lançando um livro aí. Portela, então, DJ Portela. Dia 5/7, DJ Portela aqui para a gente entrevistar. Dia 12, Eric J vai estar aqui também. Então, galera... Tem muita coisa boa vindo aí. Só tenho a te agradecer, cara, por essa live, por tudo que você já fez aí com Filosofia de Rua. É um grupo que está marcado no meu coração. E mais uma vez eu te falo, o que precisar do Café com Rap, do DG, a gente está à disposição. O Crônica tem meu contato aí. Se você precisar, pode pegar com ele. Fique à vontade. É uma honra enorme para mim. Essa live aqui hoje é histórica. Ela conta a história do rap nacional mais uma vez, desse poder enorme que tem esse movimento, que tem mudado vidas, continua mudando. Então, que Deus te abençoe, te dê longevidade e o que precisar, meu brother, pode contar com o Café com Rap, que a gente está aqui para fortalecer o movimento. Muito obrigado por tirar um tempo e fornecer para a gente. Foi fenomenal. Um beijo para minha esposa aí, tá falando que foi fenomenal. Eveline, amo demais, é uma pessoa que é responsável diretamente por, agora eu que vou chorar, por esse projeto, por acreditar em mim, por acreditar naquilo que eu sempre busquei dentro do rap. Então, assim, eu entrevistar meus ídolos nessa live, nessas lives, é uma coisa fenomenal. Então, assim, muito obrigado. Crônica, muito obrigado. Galera aí, eu não estou sem palavras, cara. Foi uma coisa fenomenal. Sigam aí o Café com Rap no Instagram, no YouTube, no Twitter. Filosofia de Rua, MEM Produções. E a gente ainda tem muito para contar. Deus abençoe, MEM. Amém. Muito obrigado. Até a próxima. Dia 16 de julho tem lançamento do Filosofia aí, clipe com react do Café com Rap. Fica com Deus. Um abraço, man. Beijo no coração. Tamo Até junto. a próxima. Até mais. Paz.